hoje falar sobre consumo abusivo de álcool. E quando falo consumo abusivo de álcool, não é aquela cerveja de final de semana, não é aquela reunião com amigos, é o consumo de álcool que leva a algum prejuízo na sua vida, seja de saúde, com doenças provocadas pelo excesso de álcool consumido, como gordura no fígado, como doenças do sistema cardiorrespiratório e etc. Ou outros problemas relacionados ao consumo de álcool, de relação com a família, relação no trabalho. Muitas vezes a gente não consegue ter uma rotina sem ser atrapalhada pelo consumo de álcool. Então, quando vai para esse lado de consumo abusivo de álcool, a gente está falando disso. A gente se refere a essa situação, a essas situações de que há algum prejuízo na sua vida, seja ele de ordem física, seja de ordem mental ou social, de trabalho, de relação com colegas de trabalho, de relação com família, de relação com amigos e por aí vai. O consumo abusivo de álcool, e aí eu vou usar os dados do Vigitel de 2020, dão conta que homens consomem mais. Você pode estar vendo esse gráfico agora, algo em torno de 25%, homens em algo próximo de 15% em mulheres. Essa é a prevalência dos homens. Não precisava desse dado para a gente saber que consumimos mais, né? O consumo de álcool é em todos os estados civis, né? Seja você casado, separado, solteiro, em união estável ou viúvo, o consumo de homens é sempre maior, em todos eles. No Vigitel só há a pesquisa para pessoas acima de 18 anos, então esse gráfico é limitado para pessoas acima de 18 anos, e nesses casos o consumo quase em todas as idades é maior em homens. Alguns poucos ali abaixo dos 25 anos, uma idade ou outra, a mulher tem um valor maior, mas não estatisticamente significativo. A significância estatística é muito quando há um maior agrupamento, né? Mas a gente pode ver ali, a partir dos 20 anos começa a subir, chega no pico lá por volta de 27, 28 anos, e aí começa a decair a frequência de uso, as pessoas ficando mais velhas, né? Então é esse mais ou menos o retrato. E tem outro dado interessante, que é o fato de assumir riscos, dirigir após consumir bebida alcoólica. E aí de novo, somos mais prevalentes. E aqui também, por estado civil, a mesma coisa. Em todos os estados civis nós somos mais. Aqui, casado legalmente, estatisticamente significativo, viúvo estatisticamente significativo, união estável também, solteiro também e separado também. Só os prefiro não responder que não tem essa significância. Mas todos os outros a gente pode afirmar que sim, homens bebem e dirigem após beber com mais frequência do que mulheres, né? E aqui esse gráfico geral mostra bem isso. A gente está falando aqui uma prevalência em torno de 8,5%, 9% para homens e abaixo de 2,5% para mulheres, né? Por idade também a mesma coisa, semelhante àquele gráfico anterior, mas esse aqui tem só uma idade que as mulheres são mais, não estatisticamente significativo, mas em todas as idades é maior. Então o álcool traz essa série de problemas. Mortalidade diretamente associada ao álcool é mais em casos de acidentes. A gente perde muito dos nossos reflexos, e acidente de carro é infelizmente muito comum. O outro problema que aí, na minha opinião, é o maior problema com relação ao consumo abusivo de álcool, é a pouquíssima discussão sobre os efeitos do álcool. Muito pelo contrário, incentiva o uso de álcool. A gente olha nas redes sociais
pessoas se divertindo e normalmente está com um copo de cerveja levantado, está brindando com outra pessoa e isso traz uma associação entre álcool e felicidade. E isso é muito perigoso. E aí o porquê de o álcool ser tão popular e ter tanta aceitação do público? Tem vários fatores. Primeiro, é acessível economicamente, é acessível fisicamente, né? Em qualquer lugar você encontra uma bebida para comprar. E não nos enganemos, né? Os adolescentes também consomem, apesar de em alguns estabelecimentos terem mais restrição e controle com venda para menores de 18 anos, mas acontece. O incentivo de pessoas, e aí tem vários fatores associados a isso, né? Um deles é a sua história de vida e como você se socializou, como que é o histórico da sua família com relação ao álcool, e aí tem fatores tanto genéticos como sociais, e a nossa primeira micro socialização é dentro da família e depois vai expandindo quando começa a ir para a escola e tudo. Mas, né, essas socializações influenciam como a gente vai lidar com esse fator que é o uso do álcool. Pode se tornar abusivo, pode se tornar não abusivo. Mas o que é importante, e bom, então são esses fatores. E também o fator pessoal. A gente falou, fator genético, fator social e fator pessoal. Aquela pessoa que tem uma tendência mais à impulsividade, a pessoa que tem dificuldades de socialização, a pessoa que tem outros distúrbios mentais, como depressão, ansiedade, principalmente ansiedade. O álcool tem, e aí quando a gente fala de automedicação pelo álcool, porque o álcool é um ansiolítico, ele acalma e inclusive isso é muitas vezes associado a quando você passou um dia terrível no trabalho, vamos beber, vamos para o boteco, vamos fazer um happy hour para esquecer esse dia, né? E isso é só um exemplo de como usamos o álcool como automedicação para evitar esses pensamentos de sofrimento. Se a gente passou um dia ruim, vamos beber para esquecer. Se a gente terminou um relacionamento, vamos beber para esquecer. Ou seja, usamos o álcool como medicação para ficarmos bem. E isso traz um perigo, porque na medida em que nós não falamos, e nisso os homens são muito mais vulneráveis do que as mulheres, porque temos dificuldade de falar sobre o que sentimos, temos vergonha de falar sobre o que sentimos, porque isso demonstra fragilidade. E a nossa socialização, a nossa construção social de como o homem deve ser, não permite isso. Temos que ser sempre fortes, sempre provedores, não podemos falhar, só que não somos fortes, podemos falhar e às vezes não temos condições de ser provedor. E essa aceitação, aceitar isso é um passo para se curar, de todas as formas, né? A gente está falando aqui de álcool, mas também da ansiedade, de depressão, de outras coisas, outros transtornos que vêm com o nosso silêncio, das nossas próprias angústias e sofrimentos. Na medida que isso é silenciado e aprisionado, a angústia tende a crescer, porque ela não sai, né? Ela sai na medida que isso é reconhecido pelos outros. Isso é reconhecido pelos outros quando a gente fala, por exemplo. Ou quando alguém percebe que estamos numa situação difícil e oferece ajuda e dá aquela mão de apoio, aquele ombro de apoio. E isso é muito importante, no lugar de esconder nossas emoções e, por exemplo, usar o álcool como automedicação para aliviar aquela angústia, a gente procurar alguém para conversar. Seja um amigo, seja o cônjuge, seja alguém do trabalho,
seja um profissional. Mas é importante falar sobre esses sentimentos e a partir daí começar a aprender a lidar com isso. Outro fator também que está relacionado ao álcool é que ele é muitas vezes usado como facilitador da socialização. Tem muita gente que não... E aí eu estou lembrando da série do The Big Bang Theory, que tem um personagem que ele só consegue falar com uma mulher se beber. Ele fica mudo. É uma série de comédia, mas isso é o cômico dele, né? Ele está conversando naturalmente com os amigos, aparece uma mulher, ele se cala completamente. E quem tem dificuldade de socializar, de conversar com outras, de ter um diálogo tranquilo com outra pessoa, sem se esforçar, tende também a usar o álcool como facilitador disso. Então, não, vou tomar uma cerveja aqui que aí eu consigo conversar com tal pessoa. E isso também traz alguns riscos, porque a gente tende, tá, então se eu vou ter que sair, eu vou ter que beber. E aí tende a ter uma relação não saudável com essa droga. Ok? Então, se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, se ajude. Se ajude no sentido de converse sobre o que causa os sofrimentos internos a você. Né? O que está te fazendo mal na sua vida? É o relacionamento dentro do casamento, é o trabalho, é outras questões. Né? Às vezes a gente vem desde lá da infância, né? Tem aquela famigerada frase, menino não chora, e a partir daí, né, e várias outras situações que a gente vai escondendo tudo que a gente sente, muitas vezes isso vai se acumulando até chegar à fase adulta e às vezes a gente usa o álcool como forma de aliviar essa dor, e alivia, mas não resolve e causa outros problemas. Então, o importante é falar sobre essas coisas. Fale, não deixe de falar, seja com quem for, seja alguém, desde que seja alguém em quem você confie, em quem te entenda, que não vai te julgar. E a partir daí, você tem uma porta aberta para deixar fluir todo esse sofrimento e lidar melhor com as frustrações e as angústias que a gente sofre no dia a dia. É isso aí, gente. Tchau.